Eu separei 10 perguntas que mais caem nas provas de certificação a respeito de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, se você está estudando para CPA 10, para CPA 20, para CE, até para Ancord, fica comigo nesse vídeo porque a gente vai bater um papo sobre prevenção à lavagem de dinheiro, que é absurdamente importante para você lá na prova, não só na prova, mas também no seu dia a dia enquanto profissional de mercado. Então, vamos aqui, direto ao ponto. Primeira pergunta, caracteriza-se por ser a fase mais crítica em um processo de lavagem de dinheiro, pois é nesta fase em que os recursos encontram-se mais próximos às suas origens ilícitas. E aí a gente vai ter participação, colocação, ocultação e integração. Só recapitulando, tá? Um processo de lavagem de dinheiro, ele vai ter 3 fases distintas, tá? Ele vai ter a fase da colocação, que é quando o criminoso ele vai inserir o dinheiro no sistema financeiro, seja por meio de um depósito em um banco, numa cooperativa, seja por meio de uma instituição que faz câmbio e tudo mais, ele vai colocar o dinheiro vindo do crime no sistema financeiro. E essa parte, a gente diz que é uma parte muito crítica, porque uma vez que os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro das instituições, eles não estão tão ligados assim, depois que entrou é mais difícil da gente pegar, tá bom? Então vamos lá, essa é a primeira fase, depois a gente tem a fase de ocultação. É nessa hora que o criminoso ele quer dificultar o rastreamento desse dinheiro, ele quer dificultar que seja encontrado a origem dessa grana, tá? E depois tem a integração é quando esse dinheiro volta para a economia com uma aparência limpa, como se nada tivesse acontecido. É claro que a gente está falando aqui sobre lavagem de dinheiro usando o sistema financeiro, que é pauta das certificações que nós estudamos. Mas é bom você entender que lavagem de dinheiro aplica-se a outras áreas e que criminosos podem usar outras áreas colocando e já ocultando esse dinheiro e no final da história ele vai precisar passar no sistema financeiro. Eu vou te dar um exemplo. Um criminoso pode, por exemplo, pegar um dinheiro vindo do crime e comprar joias, muitas joias em espécie. Então vai lá na joalheria e ele vai comprar joias. Por que ele faz isso? Porque de alguma forma essa joalheria vai colocar o dinheiro no sistema financeiro lá na conta dela, enfim, então ele já inseriu esse dinheiro. Mas uma vez que ele compra a joia propriamente dito, você concorda comigo que fica muito difícil da gente rastrear esse dinheiro? Porque tá lá, naquela joia, ele pode negociar. Então, não só nas transferências bancárias, mas ele pode ocultar esse dinheiro comprando joias, ele pode ocultar esse dinheiro comprando objetos de artes. Tá? E uma vez que fez isso, meu amigo, minha amiga, para pegar vai ser bem difícil. Então, voltando aqui para a questão, a gente diz que é a fase mais crítica porque está mais próximo às suas origens. Se eu disse que nós temos 3 fases e que a primeira consiste em você colocar o dinheiro no sistema de alguma forma, você concorda que quando alguém está colocando o dinheiro sujo no sistema, seja por meio de um banco, seja por meio de uma corretora, seja por meio de uma corretora de câmbio, enfim, você concorda comigo que esse dinheiro está quase sujo de sangue, né? Assim, numa analogia. Então a gente vai dizer que o mais crítico aqui é a colocação, tá? Porque é nessa fase que o dinheiro ele está quase que cheirando a sangue ali, quase molhado de sangue. Então é importante, depois que entra fica bastante difícil. Agora, o nosso papel, claro, é entender toda essa movimentação. Eu disse e citei como exemplos, né, lojas de joias, por exemplo. Uma loja de joia, embora ela não seja regulada pelo Banco Central, pela CVM, ela precisa cumprir certos requisitos lá do COAF, tá? Na hora que ela chegar para depositar esse dinheiro, a gente vai lá, de onde é que veio esse dinheiro? Ela vai precisar identificar quem que é o cliente que comprou lá 100 mil reais, 300, 1 milhão em joias, com espécie. Poxa, né? Então vamos lá, alternativa B de bola. Vamos para a segunda. A respeito dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, o autor da infração está sujeito à pena de... Eu vou te explicar qual que é a pena que incorre o infrator, mas eu preciso usar essa aula para te ensinar uma coisa que eu já vi muita gente falando errado a respeito disso. Presta atenção no que eu vou te ensinar aqui. Antes, deixa eu só me apresentar. Eu não me apresentei, né? Se você está chegando agora. Meu nome é Thiago Feitosa. Você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu falo de economia, falo de investimentos.
E falo principalmente de carreira no mercado financeiro, porque aqui eu preparo você para as principais certificações que o mercado tem. E aqui na T2 a gente tem um plano de assinatura onde você pode estudar CPA 10, CPA 20, CEA. Nesses mesmos planos, já pensando em 2026, CPA, CPRO-R, CPRO-I, por R$ 97,00 por mês, sem fidelidade, sem nada. Você vai estudar no seu tempo, na hora que você quiser, você vai ter acesso. Fica o tempo que for necessário para você, seja lá qual for a certificação. Então, quase que pelo valor de uma pizza por mês, você tem acesso à melhor qualificação do mercado financeiro, a melhor preparação. O link para você conhecer a assinatura da T2 está aqui na descrição. E lembra de checar a sua inscrição aqui no nosso canal. Fechou? O que eu quero dizer que eu vou trazer para você um assunto que é muito importante, é que eu já vi muitos alunos, eu já vi até professores, confundindo as penalidades dentro desse processo. Então, bastante cuidado. Vamos ler aqui, eu vou encontrar a resposta e depois eu vou te falar do que eu estou dizendo aqui. A respeito dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, o autor da infração está sujeito à pena de reclusão e multa. Então, se o juiz for condenar aquela pessoa pelo crime de lavagem de dinheiro, a pena é reclusão e multa, portanto, a alternativa D é a correta, tá? Não é advertência apenas, não é advertência e multa, nem multa apenas. Primeiro, é reclusão, não confunda com detenção e multa, sempre reclusão. Aonde eu quero chamar a sua atenção, que eu já vi muito aluno confundindo, e como eu disse, eu já vi até professores, né, confundindo isso, é sobre o valor da multa. Deixa eu te perguntar, qual que é o valor máximo da multa que esse criminoso terá de pagar? Aí que entra a confusão. Existe um tipo de infração aqui, existe um tipo de penalidade administrativa que tem um limite de multa. Então, eu já vi algumas pessoas dizendo que o valor da multa é de 20 milhões de reais. Calma, que não é bem isso. Para o criminoso, aquela pessoa que lavou o dinheiro, tem limite em relação ao valor da multa? Não. Quem vai estipular o valor desta multa é o juiz que sentenciou aquela pessoa. E não há limite, porque vai depender do tamanho do crime. Ocorre que quando a gente está falando de prevenção à lavagem de dinheiro, as instituições são obrigadas a seguir diversas regras, diversos processos. Para quê? Para coibir a prevenção para coibir a lavagem de dinheiro na sua instituição. Então, por exemplo, o teu banco, o banco que você trabalha, você vai trabalhar, ele é uma instituição obrigada. E aí ele tem uma série de processos que ele precisa seguir para evitar que um criminoso use o seu banco para lavar dinheiro, certo? Se o seu banco falhar em um destes processos, e dentro desses processos o criminoso lavar dinheiro por essa falha, o seu banco pode sofrer algumas penalidades administrativas, como por exemplo a suspensão da autorização de funcionamento ou multa. Aí, no caso do teu banco, nesse exemplo, ele pode sofrer uma multa. Multa esta que é de, no máximo, 20 milhões de reais. Então, o que eu quero que você entenda é que esse limitador de multa que existe no processo de lavagem de dinheiro, eu já vi muita gente confundindo, não tem a ver com o criminoso. O criminoso, aquela pessoa que foi condenada por isso, para ela não há limite do valor da multa. A pena é reclusão de 3 a 10 anos, mais multa, fim. Se nós estivermos falando do processo de lavagem de dinheiro, de uma tal multa, multa esta que tem um limite de 20 milhões, não é para o criminoso, mas é para a empresa obrigada. Quem é a empresa obrigada? Aquela empresa que precisa seguir as regras da Lei 9613 de 98, que é a lei que previne lavagem de dinheiro. Então, os bancos, as corretoras, administradoras de cartão. Eu citei ainda nesse vídeo as empresas que vendem joia, elas também são obrigadas. Percebe? A multa é para a empresa, ou a multa com limite. Para a empresa que não cumpriu o seu processo de PLD-FT. Você vai ver assim, ó, PLD-FT, que é prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Entendeu?
Conta aqui para mim nos comentários se você sabia dessa diferenciação ou se você estava imaginando que era 20 milhões o limite para o criminoso. Questão de número 3 que eu separei aqui, ó. Quando uma instituição financeira recebe ordem de indisponibilidade de bens por solicitação do CSNU, Conselho de Segurança das Nações Unidas, essa instituição deve comunicar imediatamente ao Banco Central, ao Ministério da Justiça e 3 ao COAF. Está correto o que se afirma no 1, 2 e 3, portanto aqui a alternativa C. Mas claro, eu preciso te explicar que história é essa de CSNU e etc e tal. Veja, aqui no Brasil nós temos algumas leis que tratam de prevenção à lavagem de dinheiro. Ela nasce lá na 9613 de 1998, teve atualização, teve um monte de coisa. Só que o Brasil só consegue exercer jurisdição no seu território, certo? Agora, imagine a seguinte situação. Um determinado criminoso cometeu crimes aqui no Brasil e conseguiu sair daqui desse país devendo para a justiça, tá? Foi para outro país e está vivendo a vida lá como se nada tivesse acontecido. E aqui ele teria sido condenado por lavagem de dinheiro, mas como ele está em outro país, tem bens, etc e tal, fica difícil a gente pegar. Eu vou pegar aqui como exemplo, hipotético, a Espanha. Então imagina que uma certa pessoa brasileira, julgada aqui, condenada aqui, está vivendo na Espanha como se nada tivesse acontecido e o Brasil precisa acessar os bens dessa pessoa. O Brasil pode ir lá e falar assim, ô, Banco Espanhol, bloqueia aí a conta dele? Não pode, né? Então o que o Brasil vai fazer? Ele vai acionar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, CSNU, e vai falar, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, me ajuda aqui, me ajuda a te ajudar, ó, envia aqui uma ordem lá para a Espanha para eles bloquearem um bem desse criminoso aqui, ó, o Thiago cometeu um crime aqui, preciso bloquear os bens dele que estão lá, certo? E aí a Espanha vai ter todas as suas regras para bloquear os bens dessa pessoa lá de acordo com a legislação local. É disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala que o Conselho de Segurança das Nações Unidas enviou uma ordem de disponibilidade de bens, ele está dizendo assim, hipoteticamente, para ficar mais fácil, a Justiça Espanhola solicitou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que este enviasse ao Brasil uma solicitação de indisponibilidade de bens aqui no Brasil de algum criminoso que fora condenado lá. Então ela vai dizer assim, hipoteticamente, ó, o Thiago aí fica aí dando aula aqui no YouTube, etc e tal, mas ó, ele tá devendo aqui para a Justiça Espanhola, então faz assim, ó, bloqueia os bens dele. É claro que para respeitar essa jurisdição, a Justiça Espanhola não pode bloquear aqui e o Conselho de Segurança também não. Então eles vão solicitar para as instituições aqui. Então isso vai chegar do CSNU para o Banco Central, o Banco Central fala, beleza, vai para os bancos, e aí a instituição simplesmente vai lá e bloqueia. Fim, você não vai conseguir acessar conta, investimento, nada. E aí bloqueia e vai avisar todo mundo. Avisa o COAF, avisa o Ministério da Justiça e Segurança Pública e avisa o Banco Central. É como se o banco dissesse assim, olha, recebi essa ordem aqui para bloquear os bens do Thiago, estou bloqueando conta poupança, investimento, tá tudo bloqueado. Tá feito aí, agora vocês façam a parte de vocês e aí o que for necessário será feito, aí vai envolver a justiça sim ou não, tá bom? Então sempre avisando esses três. Questão número 4. Com finalidade de prevenir o envolvimento do sistema financeiro em ilícitos, o cadastro dos clientes e as informações sobre as transações realizadas. Então, todas as informações a respeito dos nossos clientes, como é que ficam? Tá um frio danado aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu aumentar esse ar aqui, senão eu vou congelar. Alternativa A. São facultativos caso a operação seja realizada por pessoa jurídica que exerça atividade de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. Não, pera lá. Você está dizendo que o cadastro e a informação sobre as transações, isso é facultativo? Que a instituição não vai guardar isso? Não, para lá, tá errado, é obrigatório, tá? A própria instituição que trabalha com promoção imobiliária, ela também precisa seguir regras de prevenção à lavagem de dinheiro, porque as pessoas podem querer lavar dinheiro com imóveis. Alternativa B. Devem ser implementadas quando a instituição financeira assim julgar conveniente. Não, pelo amor de Deus, é implementada sempre. Deve ser conservadas durante o período mínimo de 5 anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação. Isso está errado, tá? Desde a circular 3978 de 2020,
Posso estar errado aqui, mas acho que esse é o número. Óbvio que para a prova você não precisa saber o número da circular. O prazo mudou para 10 anos. Então, ó, devem ser conservados durante o período mínimo de 10 anos, contados a partir do primeiro dia do ano imediatamente posterior ao encerramento da conta ou da conclusão da transação. Então, toda a movimentação que a gente faz no banco, ela está registrada lá. E mesmo que você encerre o relacionamento com o banco, vai ficar registrado e disponível pelas autoridades, para as autoridades. Eita, quase que não sai aqui. Então, eu estou gravando esse vídeo para você em 2025, especificamente em agosto de 25. Imagina que eu hoje encerrei a minha conta em uma instituição. O que essa instituição precisa fazer? Beleza, está encerrado. Quando for dia 1º de janeiro de 26, ela vai contar 10 anos. E ela vai deixar 10 anos disponível todas as minhas transações para o Banco Central ou para a CVM, se for o caso. Tá? Para que tanto o Banco Central quanto a CVM ou o COAF possa acessar. Então, a alternativa D, 10 anos. D de 10. Ó, pergunta número 5. Com relação à prática de lavagem de dinheiro, considere as afirmações abaixo. 1. A lavagem de dinheiro é um processo ilegal que tem como objetivo ocultar a origem ilícita de recursos financeiros, fazendo com que esses recursos pareçam ser provenientes de fontes legítimas. Isso é prevenção, isso é a lavagem de dinheiro. É quando o criminoso cometeu um crime, seja um roubo a banco, de drogas, de um monte de coisa aqui. Ô, editor, dá uns pi aí nas minhas palavras, senão o YouTube vai bloquear. Enfim, quando o criminoso cometeu um crime, e aí nesse caso especificamente, ele cometeu o crime, não pode usar o dinheiro, ele precisa trazer uma aparência limpa. Então isso aqui é prevenção à lavagem de dinheiro. 2, isso aqui não é prevenção, perdão, isso não é prevenção, isso é a lavagem de dinheiro. A prevenção é a gente prevenir isso. A lavagem de dinheiro é exclusivamente realizada por organizações criminosas de grande porte. Não necessariamente. Como assim? Nem preciso continuar a leitura. Como ela é exclusivamente realizada por organizações criminosas de grande porte? Não. A lavagem de dinheiro é sim realizada por organizações criminosas de grande porte. Mesmo. Mas não só por essa galera, tá bom? E aí ele vai falar sobre de drogas, grupo de corrupção. Empresas legítimas não estão envolvidas no processo de lavagem de dinheiro. Claro que estão. Empresas legítimas podem estar envolvidas no processo de prevenção de lavagem de dinheiro. Eu vou te dar um exemplo. Hipotético. Eu não estou dizendo que alguém no Brasil faz isso. Imagina que nós temos aqui uma produtora de eventos, tá? Uma empresa legal, registrada, bonitinho, etc e tal. Imagina que nós temos aqui um certo cantor que canta um certo estilo de música, e esse certo cantor faz parte de organizações criminosas. Às vezes até esse certo cantor diz que ele faz parte desse evento, etc e tal. E aí os criminosos querem lavar dinheiro. O que eles vão dizer? Ei, vamos fazer um show de um certo cantor? Aí diz assim para a produtora, uma empresa legítima, tá? Uma empresa legal. Produtora, contrata o show desse certo cantor aqui. Quanto que é o cachê? O cachê é, sei lá, 100 mil. Produtora, faz assim, ó. Contrata o show desse certo cantor aqui por 500 mil, por 1 milhão, por 2 milhões, por 3 milhões. E aí, na prática, o que está acontecendo? Esse cantor, esse certo cantor, longe de mim dizer que esse tipo de coisa acontece no Brasil. Esse certo cantor aqui tá lá cantando, tá lá ostentando fuzil, essas coisas todas, tá? E aí todo o dinheiro que veio do de droga veio dessa produtora, só que quem tá por trás dessa produtora é também um outro criminoso. E aí ele vai ter o dinheiro e fala, não, pera lá, eu contratei, tá aqui, emiti. Quem tá por trás desse cantor é esse criminoso, ele vai receber nota fiscal, bonitinho, 2 milhões de reais. Da onde é que veio esse dinheiro? Não, o dinheiro é limpo, a gente vendeu o show aqui, ó, do artista X, não sei das quantas, não sei o que, da vassoura lá, do rodo, enfim, sei lá o que. Hipoteticamente, tá? Isso é lavagem de dinheiro com criminosos, com empresas legítimas fazendo isso, tá bom? Então, a 2 está errado. E aí, antes da gente ler a terceira, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nas alternativas e a gente vai dizer, se a 2 está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Portanto, é a alternativa D de dado.
Isso aqui serve de dica para você na hora da prova, tá bom? Tá fazendo a prova, veio uma questão assim, o que você vai fazer? Leu a primeira, tem certeza? Leu a segunda, tem certeza que tá errado? Já vai nas alternativas. Porque ó, a gente já matou sem ler. Por quê? Porque a única possível é 1 e 3, porque todas as outras têm o número 2, e o número 2 a gente sabe que tá errado. 3. O processo de lavagem de dinheiro pode ser dificultado por medidas de controle, como a identificação de clientes, que é o KYC, Know Your Customer, tá? Esse KYC, esse KYC aqui, ó, KYC, é da sigla em inglês Know Your Customer, tá? Ou seja, conheça seu cliente. Tudo bem? É um processo que a instituição precisa adotar para conhecer o cliente. Monitoramento de transações financeiras e aplicação de sancionamentos e penas a aqueles envolvidos, tanto diretamente quanto indiretamente no processo. Perfeito. Isso aqui é um processo de prevenção à lavagem de dinheiro. Tudo bem? Então, questão 5 matamos aqui. Vamos para a questão 6. A legislação e regulamentação que dispõe sobre crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores define que, alternativa A, as punições estabelecidas no Código Penal não se aplicam a esses crimes. Isso está errado, tá? As punições previstas no Código Penal se aplicam sim a esse tipo de crime. É verdade que lá atrás, quando foi criada a Lei 9613 de 98, perdão, a lavagem de dinheiro em si não era tipificada como um crime, mas aí nós tivemos muitas atualizações e sim, hoje é. Então o que está no Código Penal sim se aplica aos criminosos de lavagem de dinheiro, então isso aqui está errado. B de bola. O Banco Central é o único órgão competente para editar normas referentes à prevenção e combate desses crimes. Isso está errado. Não é o Banco Central o único órgão competente para isso. E também não é o COAF o único órgão competente para isso. O COAF a gente vai dizer que é o principal órgão competente para isso. Mas o Banco Central também pode editar normas, a CVM pode editar normas. O que diferencia é que CVM, Banco Central, SUSEP, por exemplo, vão ditar normas para os seus regulados. O que são os seus regulados? Bem, os bancos são regulados pelo Banco Central. Então o Banco Central edita uma norma que trata desse assunto. A Bolsa de Valores, os fundos de investimentos são regulados pela CVM, então ela edita uma norma para isso. Seguradoras pela SUSEP, e ela edita uma norma para prevenção à lavagem de dinheiro nesse mercado. Agora, o COAF, ele vai editar normas para segmentos da economia que não possuem regulador próprio. Então, eu citei aqui lojas de joias. Existe um joiazão central? Não existe, né? Um segmento que vai regular o mercado de joias. Existe lojas de carros, então aquela loja que trabalha lá com carros importados, ela precisa seguir essas regras, ela precisa seguir normas. E aí, para essas empresas que não possuem regulador próprio, essas empresas sim seguem o que está no COAF. Então não é correto dizer, agora o negócio esquentou demais aqui, pelo amor de Deus, vamos abaixar aqui. Não é correto dizer que o Banco Central é o único órgão, tá? Também nem seria correto dizer que o COAF é o único órgão. A ocorrência de infração penal precedente não é necessária para que se caracterize um crime de lavagem de dinheiro. Segura essa informação porque ela é bem importante. Olha só, D de dado. Estão sujeitas às punições aplicáveis aos crimes previstos nessa legislação todos que contribuem para qualquer uma das etapas do processo de lavagem de dinheiro. A alternativa correta é a D de dado, essa aqui. Então assim, ó, se você contribui para um processo de lavagem de dinheiro, você está sujeito à mesma penalidade. Se você usufrui do dinheiro vindo da lavagem de dinheiro, você está sujeito a essa penalidade. Agora, olha assim, a ocorrência de infração penal precedente não é necessária para que se caracterize um crime de lavagem de dinheiro. Pera lá. Em quais circunstâncias serão necessários, aliás, em quais circunstâncias vai ser necessário lavar dinheiro? Pergunto para você. Um criminoso precisa lavar dinheiro quando? Quando ele vendeu um bem legalmente que ele conquistou e demitiu nota fiscal? Não. Ou seja, ele precisa de um crime precedente para lavar dinheiro.
O que não significa que ele precisa ser condenado nesse crime para então ser condenado pelo crime de lavagem de dinheiro. Porque ele pode, por exemplo, ter cometido um crime de, sei lá, de tráfico de drogas, tá? E aí ele vai ter lá toda a sua penalidade. E aí, por conta disso, ele foi lavar dinheiro. Isso aqui já vai ser outro crime. E aí ele vai ser julgado por esses 2 crimes. Mas para lavar dinheiro, necessita necessariamente de um crime antecedente. Certo? Então, dizer que a infração anterior não é necessária, isso é um erro. Agora, a gente precisa reforçar que todos estão sujeitos a essa pena, às penalidades previstas em lei, mesmo aqueles que contribuem com o processo. Tá bom? Uma sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou seja, uma DTVM, deverá conduzir procedimentos obrigatórios que permitam a fiscalização, a identificação do beneficiário final para clientes que sejam. Então, esse processo de permitir a identificação do beneficiário final é para dizer o seguinte: quem que está operando aqui na minha instituição? Então, é uma empresa? É um fundo de investimento? Se é um fundo de investimento, tem um CNPJ. Mas eu preciso saber quem é o beneficiário final, quem está por trás disso, quem é o CPF no final da história, quem vai se beneficiar por isso. Então, a questão vem dizer para a gente de uma DTVM, mas isso serve para uma DTVM, isso serve para um banco de investimento, banco comercial, tudo. Eu preciso criar procedimentos para identificar quem é o beneficiário final desta operação, tá bem? Então, vamos entender aqui, ó. 1. Fundos exclusivos de investimentos constituídos no Brasil e registrados na CVM. Fundos exclusivos são aqueles fundos que só quem acessa ele é um investidor profissional. Então imagina só, uma pessoa física que tem mais de 10 milhões de reais abrir um fundo de investimentos que está sendo negociado lá por meio dessa corretora. Ele é um fundo exclusivo, tá? Vem a questão, esse fundo exclusivo está comprando e vendendo ativos. Quem está por trás desse fundo exclusivo? Faz sentido isso? Portanto, nesse caso, ela sim, a DTVM, ele vai operar por meio da DTVM, ela precisa saber. Então, o item 1 está correto. E aí, dentro daquilo que eu te expliquei, ó, alternativa A está errada, alternativa C está errada. Já matamos metade aqui, ó. 2. Sociedades seguradoras com sede na Holanda. Tá, vamos lá. Imagine a seguinte situação. Existe uma sociedade seguradora aqui no Brasil. E ela quer operar aqui no Brasil, ela quer investir aqui no Brasil. A questão, ela está dizendo claramente que ela tem sede na Holanda. Se essa seguradora, ela tem sede na Holanda e quer investir aqui, ela vai ser um investidor não residente. O investidor não residente, ele é fiscalizado pela CVM. A CVM autoriza esse investidor aqui. Então, essa instituição não precisa, a DTVM não precisa criar procedimentos para isso. E ainda se a questão quiser dizer assim, que essa sociedade seguradora está operando aqui no mercado de seguros, cara, isso aqui é SUSEP. A DTVM não tem nada a ver com isso. Então o item 2 está errado, tá? Então, onde tem item 2, a gente sabe que está errado. Já saberia, porque a alternativa C é a única que tem o item 2, tá? Agora só. Sociedades empresariais sociedades empresariais de responsabilidade limitada que atuam no setor têxtil constituídas no Brasil. A DTVM precisa criar processo para identificar o beneficiário final? Claro que sim. Isso, claro, se essa sociedade empresarial for cliente dela. Certo? Não vai ficar aí por aí fiscalizando todas as empresas do setor têxtil. Mas tem lá uma empresa do setor têxtil que abriu conta nessa DTVM, está operando no mercado com ela. Ela precisa saber quem é o CPF que está no final da história. Não tem nenhum órgão supervisor, não tem órgão regulador. E se você é meu cliente, então existe um processo que não só a DTVM precisa. Todos os bancos, corretoras precisam, tá? Para saber o seguinte, beleza, eu vou atender a empresa. Mas quem é o CPF por trás? Quem é a pessoa que se beneficia dessas transações? Você concorda que a gente precisa ter isso? Justamente para evitar que as pessoas usam empresas legais para lavar dinheiro? Então isso aqui tá errado. Tá errado não, tá certo, precisa. Então o item 3 está correto. Então olha só, alternativa D de dado, 1 e 3 apenas, 4 está errado. Tudo bem? Vamos ler o item 4? Instituições de pagamentos emissoras de moeda eletrônica autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Isso aqui, ó, são as fintechs que oferecem lá as contas de pagamento. Meu amigo, minha amiga, quem fiscaliza essas instituições é o Banco Central. Não faz sentido a instituição ficar olhando para isso, a corretora ficar olhando para isso. Isso aqui é papel do Banco Central. Então, por isso, alternativa correta 4, 1 e 3 apenas, tá bom? Vamos para mais uma pergunta aqui, ó. Uma instituição financeira possui os seguintes mecanismos de acompanhamento e controle para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo. Então, o que a instituição financeira precisa ter para prevenir a lavagem de dinheiro? 1. A definição de processos, testes e trilhas de auditoria. Vamos pensar, você acha que uma instituição financeira precisa ter processos de como as coisas funcionam? Processo é, olha, sempre que você for abrir conta de um cliente, você faz isso, sempre que for investir, faz isso. Você acha que precisa ter processo? Óbvio que precisa ter processo. E você acha que ela precisa testar esses processos? Claro que sim, não adianta criar um processo e você não está validando ele. Então sim, para prevenir a lavagem de dinheiro, ela vai usar isso. Item 1 está correto. Toda a alternativa que não tem o item 1 está errada. Errado e errado. 2. A definição de métricas e indicadores adequados. Adequados a isso. Faz sentido? Você acha que tem que ter algum tipo de métrica para prevenir a lavagem de dinheiro? Porra, é claro que sim, velho. Como é que você vai saber se os seus mecanismos de prevenção eles estão melhorando ou piorando? Se você não mede. Então você precisa ter essas métricas. Inclusive, as instituições são obrigadas a divulgar para o Banco Central uma coisa chamada de relatório de efetividade. Ou seja, o quanto que foram efetivas as minhas medidas de prevenção à lavagem de dinheiro. Para isso eu tenho que ter métrica. Então isso aqui está correta. 3. A identificação e correção de eventuais deficiências. Veja, se no processo de prevenção à lavagem de dinheiro, a instituição está fazendo o teste, se ela percebeu que no processo dela tem uma certa deficiência, o criminoso está conseguindo usar isso aqui, o que você acha que ela vai fazer? Ah, que pena! Puxa, tem um problema aqui. Não, ela precisa identificar isso e corrigir eventuais deficiências. E aí, mais uma vez, as instituições são obrigadas a entregar para o Banco Central uma coisa chamada de relatório de efetividade, uma vez por ano. Nesse relatório, elas dirão, olha, Banco Central, tudo que nós criamos aqui para prevenir a lavagem de dinheiro. Olha, esses são os nossos processos, esses são os testes, essa é a auditoria dos testes. Olha, nós identificamos uma falha aqui e já corrigimos. É isso, é assim que funciona. Item 3 está correto, tá bom? Então, olha só. E alternativa 4, o monitoramento do uso das redes sociais por seus clientes. Oh, aí não, né, pai? Aí não, né? Imagina só o banco lá vendo que você anda postando nos seus stories. Bom, se você postar nos seus stories que você está estudando com a T2, vai ser ótimo para você, mas, né? Não, ninguém vai ficar monitorando sua rede social para saber se você está ou não lavando dinheiro. Então, isso aqui obviamente está errado. Então, está correto o que se afirma no item 1, 2 e 3. Fechou? Portanto, alternativa D de dado. Mais uma pergunta. Ó, vamos ler aqui, ó. Um proprietário de uma concessionária vendeu 3 automóveis recém-saídos da fábrica no valor de R$500 mil pagos à vista. Até aí, tudo certo. 2 dias depois, o comprador pagou a quantia acordada em espécie e o proprietário, com receio de ser assaltado, dirigiu-se a uma agência bancária mais próxima, depositando o dinheiro na conta corrente de sua esposa, por não possuir conta corrente naquele banco. Nesse caso, o comprador cometeu o crime de lavagem de dinheiro por converter o valor em espécie em bens, mesmo que esse valor utilizado não tenha sido obtido por infração penal antecedente. Não, pera lá. O comprador aqui não necessariamente cometeu um crime de lavagem de dinheiro. E olha só essa questão, como ela explica até uma anterior que a gente viu. Vamos ler aqui, ó. Mesmo que esse valor
não tenha sido obtido por infração penal antecedente. Lembra que eu falei que para que haja um crime de lavagem de dinheiro, é preciso que haja uma infração penal antecedente? Essa questão está dizendo, olha, não, ele lavou dinheiro. Por quê? Ah, porque movimentou em espécie. Pô, aí não, né? Mesmo que ele não cometeu o crime, não, pera lá. Não faz sentido nenhum. A gente até pode dizer que o sujeito chegar com 500 mil moedas de R$1, ou seja, com 500 mil reais em espécie, é suspeito? É suspeito pra caramba, né, filho? No tempo que a gente faz Pix, você vai chegar lá com dinheiro em espécie, pai? Aí não, né? Aí você me quebra, me ajuda a te ajudar. Então, mas é suspeito. Mas que é lavagem não necessariamente. Então isso aqui tá errado, tá? B de bola, o proprietário da concessionária cometeu crime consistente em aceitar... Não é um crime você aceitar valor em espécie. Tá errado. C. Funcionários da agência, ao receber depósito, deveria registrar os dados qualitativos do depositante e indicar a ocorrência e os dados da operação para comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, até o próximo dia útil. Segura essa informação, vamos para D. O funcionário da agência, ao receber o depósito, deveria registrar os dados qualitativos do depositante e comunicar a operação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras somente se as notas depositadas fossem de baixo valor e de má conservação, sob pena administrativa civil por falsa... Faz sentido isso? Nenhum, né? Então tá aqui, a alternativa correta é a D de dado. Tá? Essa comunicação vai ser feita pela instituição, tá? Vai montar lá um dossiê e vai enviar para o COAF. Fala, olha, essa aqui é a conta que recebeu, essa é a pessoa que depositou, ele está alegando que vendeu o carro para essa outra pessoa, tá aqui, ó, COAF, agora faça a sua parte. Então, assim, tem algumas coisas erradas aqui? Obviamente que tem. Primeiro que, assim, receber dinheiro à vista é absurdamente perigoso, né? Segundo que uma empresa depositar numa pessoa física, que não... Tá tudo errado aqui. Apesar de estar tudo errado, nada pode dizer pra gente que necessariamente é alguém tentando lavar dinheiro. Pode ser 3 pessoas absurdamente burras nessa história. Pode ser. Mas até aí a gente precisa mandar pro COAF para que o COAF possa investigar isso, tá bom? E a última questão, conta aqui para mim nos comentários quantas que você acertou. Vamos falar sobre ela, ó. Analise as afirmativas a seguir sobre os crimes de lavagem de dinheiro. Antes, pra gente falar da última questão, eu quero lembrar o que eu já falei. Se você está comigo até aqui, está gostando de não só responder as questões, mas aprender o conteúdo de verdade, você vai gostar de estudar com a T2, tá? Mais de 100 mil alunos já estudaram com os nossos cursos preparatórios e você tem acesso ao plano de assinatura da T2. Pelo valor de uma pizza por mês, você vai ter acesso a CPA 10, CPA 20, CEA e ainda se estiver vendo esse vídeo em 2026, 2027, CPA, CPROR, CPROI. Você vai ter acesso a todos esses cursos por R$ 97,00 por mês para usar o tempo que for necessário, cancelar quando você quiser. Então fica aqui o convite, tá? Não perde a oportunidade de estudar com quem te ensina a passar na prova, mas, mais do que isso, a gente ensina o mercado de verdade. O link para você conhecer a assinatura da T2 está aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Analise as afirmativas a seguir sobre os crimes de lavagem de dinheiro. 1. Os depósitos de alto valor realizados em espécies em conta correntes que exerçam atividades comerciais relacionadas com negociação de obras de artes e aeronaves caracterizam-se como operações suspeitas. Opa, calma lá. Segura essa onda aí. Olha só, os depósitos de alto valor realizados em espécies, isso já nos chama atenção. A gente precisa informar ao COAF, tá? Essa é uma informação importante, segura essa informação aí. 2. Aqueles que se utilizam de bens e valores provenientes de infração penal em sua atividade econômica estão sujeitas às mesmas penas de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Perfeito. Eu até falei isso, né? Quando a gente falava lá na primeira questão, quando a gente falava sobre a penalidade, que é reclusão e multa, reclusão de 3 a 10 anos. E aí tem um ponto que é muito importante da gente falar, que não é só o criminoso que está sujeito a isso, mas se você se beneficiou disso, se você usou na sua operação, ele estaria, portanto, sujeito às mesmas penas. Lembra do exemplo que eu dei?
hipoteticamente, um certo artista financiado pelo Comando Vermelho vendeu o seu show lá e recebeu esse valor? Bom, esse artista, hipoteticamente, longe de mim, mais uma vez, dizer que no Brasil tem essas coisas. Esse artista, hipoteticamente, ele ganhou dinheiro legalmente, certo? Ele trabalhou, fez lá a sua arte, seu show, as pessoas pagaram lá, enfim. Só que, como ele está usando na estrutura dele dinheiro vindo do crime, ele pode incorrer na mesma pena do próprio criminoso lá que cometeu o crime de lavagem de dinheiro, tá bom? Então, o item 2, a gente sabe que o item 2 está correto, tá bom? 3. Aqueles que exercem atividade de comercialização de imóveis ou joias e as administradoras de cartão de crédito estão sujeitas à lei vigente que trata o crime de lavagem de dinheiro. Eu falei sobre isso nesse vídeo, certo? Falei que não só os bancos, mas eu falei sobre joia, eu falei sobre carros importados e uma série de coisas. Então, eles estão sujeitos à mesma lei, precisam seguir os mesmos processos. O item 3 está correto, o item 2 está correto e o item 1 está correto, tá? E aqui é importante. Significa necessariamente que um depósito de alto valor, 100, 200, 300, 500, 1 milhão em espécie, nessas atividades, naturalmente vai ser suspeito, porque essas empresas são alvos de criminosos. Então, tudo aqui a gente pode considerar como suspeito e quaisquer informações, qualquer depósito lá na sua instituição nessas empresas, o que você vai fazer? Enviar para o COAF, certo? Portanto, aqui, resposta correta, C, 1, 2 e 3, tá bom? Veja, nós vimos aqui, portanto, 10 questões de prevenção à lavagem de dinheiro. Conta aqui para mim nos comentários quantas que você acertou. Lembra, quer estudar de verdade? Estude com a T2, o link dos nossos cursos estão aqui embaixo. Vejo você no próximo material. Um abraço. Tchau, tchau.